graduação eu fiz a minha monografia voltada especificamente para um trabalho que eu desenvolvi junto com a Alessandro Conceição, que vocês tiveram o prazer de ter já uma aula com ele, né, acho que 1 ou 2 semanas atrás. Um trabalho que a gente fez dentro do manicômio judiciário Heitor Carrilho, não Hospital de Custódia e Tratamento, como costumam chamar. Eu prefiro o nome manicômio judiciário, que eu acho que reforça bem essa constituição de dominação que aquele espaço representa. Então eu fiz meu trabalho voltado especificamente para essa ação, um trabalho que está nesse livro que o Lico mencionou, né? Augusto Boal, Arte, Pedagogia e Política. Maravilha. E no mestrado eu busquei refletir, para além de pontos específicos da minha prática, refletir um pouco dessa relação dos novos movimentos sociais atrelados a esses desafios contemporâneos. Eu sempre procuro dizer que a gente sempre faz as nossas pesquisas, né, seja na monografia, na graduação, seja na dissertação, seja na tese, a partir das suas próprias angústias, né? A partir de você, do que você tem enquanto dúvida, né? Pelo menos eu acho que os trabalhos assim são muito mais nevrálgicos, né? Muito mais interessantes, quando você parte dessas dúvidas e você tenta, de alguma forma, buscar os caminhos para não responder, que eu acho que, enfim, no mestrado eu também não respondi muita coisa, mas elencar um caminho para você dar continuidade a essa pesquisa, né? E sempre me angustiou muito, eu enquanto militante política, que sempre utilizou o teatro oprimido enquanto uma ferramenta, enquanto um meio de luta política nessa sociedade, sempre me angustiou muito, né? Que momento é esse que a gente está na contemporaneidade? Por exemplo, quando a gente escuta muito, né, as pessoas falarem, não, porque o tempo mudou, os tempos são outros, agora está tudo de cabeça para baixo. São frases que a gente escuta muito, né? O que essas frases de fato significam e que momento é esse, dentro dessas articulações de luta, que diferenças a gente tem desse momento para um outro momento político, um momento mais, vamos dizer assim, daquelas organizações de massa, daquelas organizações operárias. Que momento é esse que a gente vive? Será que é um momento semelhante? Ou será que tem diferenças nesse momento que trazem novos desafios? Então, eu me utilizei de alguns autores das ciências sociais, da filosofia, enfim, que também não tem uma área definida para nenhum desses autores, né? Esses autores para poder um pouco responder essas minhas inquietações. E também, além disso, então assim, que eu procurei pesquisar? Então assim, primeiro pensar nos desafios contemporâneos que nós temos e esses desafios, né, a partir dessa relação com as próprias especializações desse capitalismo contemporâneo e como que os movimentos sociais não só respondem, porque aí uma coisa muito interessante, porque não é uma relação de ação e reação, porque às vezes as próprias ações dos movimentos sociais que vão fazer com que esse capitalismo ele vá se especializando, e não o contrário, não é a especialização do capitalismo que faz com que os movimentos respondam a esse capitalismo, é uma relação via de mão dupla, né? Como que os movimentos sociais estão atuando nesse momento? E quais os desafios que eu considero que a gente tem nesse momento? E mais do que isso, qual é o papel da arte na contemporaneidade? Quando eu falo arte, eu estou falando de arte crítica questionadora, uma arte que é utilizada enquanto meio de atuação política. Pensando que muitas vezes a arte é colocada como conhecimento inferior, né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, dentro da Unirio, alguns programas com muito mais verba, com muito mais apoio do que outros, né? Então tudo isso está dentro ainda daquela lógica iluminista que diz que a razão, em primeiro lugar, aqueles conhecimentos que não estão voltados diretamente para a razão, são sempre colocados no seu aspecto mais inferiorizado. E que às vezes o próprio movimento social, em alguns momentos, também atua dessa forma. Não, agora não é hora de fazer arte. Vamos falar da pauta, da agenda que a gente tem que fazer. A arte fica em cima do plano.
mas às vezes não. E cada vez mais essa apropriação, ela tem acontecido, né? Então aqui eu começo com uma figura, eu aqui como Coringa, do grupo de teatro do oprimido Maré 12, numa apresentação que a gente fez no projeto, no Teatro do Oprimido, projeto Teatro do Oprimido na Maré. E aí, antes da gente começar a falar teoricamente, em qualquer pesquisa você tem que falar de onde você parte. Então, nessa minha primeira parte do trabalho de dissertação, eu falo qual é a minha relação com o teatro do oprimido. E aí eu retorno lá em 1998, eu com 13 anos de idade, querendo fazer teatro. Teatro apenas, né? E um teatro que me fizesse voltar para a TV, ser atriz de televisão. E aí, no meio disso, eu encontro uma pessoa, Elisângela Teixeira, que inclusive foi Coringa do CTO durante um tempo, e ela me fala que em Jacarepaguá existia uma oficina gratuita de teatro. E aí eu falei, não, uma oficina gratuita eu tenho que começar a fazer. E nessa de fazer oficina gratuita, o que eu acabei encontrando? Teatro do Oprimido. Estava lá Bárbara Santos, estava lá Gel Brito, dando início a esse grupo lá em Jacarepaguá, com integrantes de duas comunidades, a comunidade do Anil e a comunidade do Tirol. A comunidade do Anil é uma comunidade que fica nesse limite entre Jacarepaguá e Barra da Tijuca, e é uma comunidade que sempre esteve muito ameaçada por conta dessa expansão da Barra, né? Enfim, aquela velha situação que a gente vê hoje na Vila Autódromo, que com certeza ainda acontece na própria comunidade do Anil. Então aqui são vários momentos desse meu início, aqui uma foto do grupo, lá em cima no Fórum Social Mundial em 2002, com o grupo a gente pôde ir em 2 fóruns sociais mundiais. Aqui minha atuação em uma das peças, com esse grupo a gente fez 3 peças. E eu começo relatando essa história porque eu acho que essa história também, na minha vida, causou um marco. Se eu começo a fazer teatro do oprimido com 13 anos, e eu, assim, de uma relativa classe média, né, com todos esses pavores que a classe média tem, né, essa constituição do medo na cidade do Rio de Janeiro, uma pessoa que nunca tinha entrado dentro de uma comunidade, e a partir desse trabalho eu passo a circular em várias comunidades do Rio de Janeiro, hospitais psiquiátricos, prisões, e com certeza isso mudou a minha vida. Não é à toa que eu escolhi ciências sociais, né? Então, começo esse trabalho falando um pouco dessa relação minha com o teatro do oprimido, para depois partir para essa reflexão mais teórica do trabalho. Quando eu falo, né, dessa especialização do capitalismo, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, assim, para a gente falar de contemporaneidade, capitalismo e dominação, e falar principalmente dessa nova fase do capitalismo, porque aí eu vou buscar alguns autores que eles vão dizer que essa nova fase do capitalismo é uma fase do capitalismo cognitivo. O que isso quer dizer? Mas antes da gente ir para lá, vamos lá para o século XVIII buscar Karl Marx, que é, na verdade, a nossa base. Quando se fala em sociologia crítica, não tem como não falar de Karl Marx. Os autores que passam, né, para estudar todo esse aspecto da dominação, eles partem